muito bem-vindos, como sempre, porque a casa está sempre de portas e de coração aberto para receber a todos, inclusive nós, os trabalhadores da casa, também precisamos ter. Agradecemos pela oportunidade de vocês estarem aqui mais uma vez esta noite. Agradecer pelo nosso companheiro Ricardo, que vai fazer a palestra de hoje. Uma palestra muito importante, muito interessante também. E como sempre, nós vamos dar os avisos, se são repetitivos, mas são necessários. Todo mundo sabe que a casa tem custos, água, luz, imposto, ou uma coisa mais que eu não lembro agora. E isso tudo não tem uma fonte de renda. A casa não possui nenhuma fonte de renda. Ela não vende nada, ela não cobra nada. Então, ela tem que se cotizar para conseguir suprir as despesas. E é nesse ponto que nós pedimos a todos, aqueles que podem, que querem, que se inclinem nessa vontade, que possam contribuir, olha, desde R$1. R$1 não é 2, né, para ficar uma nota. Nós aceitamos qualquer contribuição. Quem não puder, vibre pela casa, vibre pelos trabalhos aqui realizados, e também será de grande ajuda para todos. Vocês sabem que a gente faz bazar todo mês, e que para isso são feitas arrecadações entre nós mesmos, assistidos e trabalhadores, tentando fazer um bazar onde as pessoas da redondeza possam ir e encontrar coisas do seu agrado e suas necessidades. Para isso nós precisamos que cada um de nós reveja em seu lar, em sua casa, aquilo que às vezes está jogado no campo, sem nenhuma serventia para nós, que talvez na casa de outra pessoa seja extremamente importante. Desde calçado, roupa, agasalhos, utensílios domésticos e tudo que vocês puderem imaginar que esteja em bom estado. Nós vamos fazer doação, mas não é lixão. Então, vamos pegar aqui que está em ordem, em condições de outra pessoa usar, doar para que a casa possa fazer o bazar todo mês. Nós estamos também com a campanha das cestas básicas. Vocês sabem, quem já participou de outros anos aqui da casa, que nós fazemos essas arrecadações. Esse ano, o projeto é que sejam feitas 30 cestas básicas para a distribuição. Então, nós temos esse papelzinho, da linha de entrada, que fala de tudo aquilo que compõe a cesta básica. E nós dizemos a vocês, eu só posso dar 2 quilos de açúcar. Maravilha! Traga os seus 2 quilos de açúcar, porque ele servirá para compor a cesta básica para alguém que está passando muita necessidade.
Eu posso dar uma cesta básica inteira. Que ótimo. Graças a Deus. Faça isso. Mas, desde 1 quilinho de açúcar até uma cesta básica inteira, tudo é bem-vindo. E muito necessário. Porque vocês devem estar acompanhando pela televisão, os meios de comunicação todos, como está a situação. Nós sabemos que muitas pessoas estão passando por grandes dificuldades. Desempregados, desabrigados. Só pelo número de pessoas que a gente vê nas ruas, né? No teto tem. Vocês imaginem as outras necessidades como estão também. Então faz parte, sabe, da nossa vivência, colocar o nosso olhar para enxergar aqueles que mais necessitam. Tem muita necessidade. A nossa volta, o nosso meio. Vamos fazer a nossa parte. O plano espiritual, Jesus, Maria, agradecem, retribuem sempre, com muitas bênçãos e muitas luzes. Então, é dar continuidade ao nosso trabalho, com a palestra militar. Vamos todos juntos, em pensamento, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, nunca nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Agora é com o Pai. Obrigado. Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, agradecer a presença dos irmãos encarnados, dos irmãos desencarnados, e pedir à espiritualidade amiga que me auxilie para que eu possa ser um instrumento útil da divulgação do Evangelho de Jesus. Hoje, a nossa lição fala sobre a mediunidade gratuita. Ela está no capítulo 26, itens 7 a 10. Para a gente começar a conversar sobre esse assunto, é importante primeiro a gente conversar sobre o que é mediunidade. Então, a mediunidade é o nome dessa faculdade humana de se comunicar com os entes desencarnados. Certo? Então, é a comunicação entre encarnados e desencarnados. Certo? Então, a gente tem aqui, que é uma disposição orgânica que todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um dom gratuito, recebido de Deus. Então, essa mediunidade é como um sentido, o sentido da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar. A gente tem esse sexto sentido, que é essa percepção da espiritualidade. É a percepção daquilo que é imaterial. Então, quando você coloca a comunicação entre encarnados e desencarnados, mas você também tem a percepção mediúnica. E essa percepção mediúnica, ela acontece também de encarnados para encarnados.
Sabe aquela pessoa que você não sabe o porquê, mas você não sente uma boa energia, uma boa vibração? Isso tudo é mediunidade. Isso tudo faz parte desse conjunto de sentidos que a mediunidade se refere. Então, qual que é a finalidade da mediunidade? Por que Deus, na sua misericórdia divina, permitiu que houvesse esse intercâmbio entre espíritos? Qual é a finalidade da mediunidade? Primeiro, a primeira finalidade da mediunidade é oportunizar. Ela dá oportunidade para que a gente possa resgatar os nossos débitos, certo? Aprimorar o nosso eu interior. Então a mediunidade, ela é uma oportunidade. Ela dá a certeza de que existe vida após a morte do corpo físico. Porque se não houvesse a mediunidade, seria muito mais difícil para que a gente pudesse acreditar nessa vida espiritual, na eternidade do Espírito. O próprio apóstolo Paulo, ele coloca que se não fosse pela ressurreição do Cristo, de nada serviria tudo aquilo que ele ensinou, pois eles não teriam a prova viva de que aquela a situação era uma verdade. E isso só é possível através da mediunidade. Uma das mediunidades é a vidência, que é a que envolveu os apóstolos e todos aqueles seguidores de Jesus que tiveram a oportunidade de vê-lo quando ele ressuscitou. A mediunidade, ela é útil porque ela mostra o caminho do bem. Vamos imaginar todos esses livros psicografados por Chico Xavier, por Divaldo Franco. Vamos imaginar a própria codificação do Evangelho sem a mediunidade. Seria impossível. Toda a codificação espírita é feita com base na mediunidade. Dessa forma, a mediunidade nos auxilia nos conduzindo à fé. Porque tudo isso envolve a nossa reforma íntima, a nossa mudança de valores, as informações que a gente recebe para que a gente possa dar sequência, para que a gente possa fazer as nossas escolhas. Então, ela inspira a resignação, ela direciona a reforma íntima, ela nos consola nas aflições da vida terrena. Se a gente não tivesse a mediunidade, se a gente não tivesse esse amparo da espiritualidade, se a gente não conseguisse perceber esse amparo, ia ser muito mais difícil enfrentar os desafios dessa vida terrena. A gente tem a mediunidade também como uma oportunidade de cura do corpo físico, mental e espiritual. Certo que na medida do nosso merecimento, na medida do merecimento de cada um. Mas a mediunidade também se presta a isso. A mediunidade de cura. E acima de tudo, a mediunidade instrui os homens. Por quê? Porque ela traz conhecimentos de uma pátria espiritual que nós esquecemos quando encarnamos. Então, seria muito mais complicado a gente levar a cabo as nossas propostas encarnatórias se a gente não tivesse o estímulo, a orientação e o amparo da espiritualidade. E isso só é possível através da mediunidade. Então a mediunidade é uma bênção. A mediunidade, ela é uma oportunidade, é uma ferramenta. Certo? Então a gente já conversou um pouquinho lá atrás que a mediunidade ela é feita através de uma pecinha. Que pecinha é essa?
que a gente precisa? Qual é a chave que liga o carro? A chave que liga o carro é o médium. Como o próprio nome já diz, o médium é aquele que está no meio. Ele faz o intercâmbio, ele é a ferramenta, ele é o instrumento. Então o médium é todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos. Em um grau qualquer. Então, aquele arrepio que a gente sente, a gente não sabe de onde vem, aquele sonho que a gente tem, depois acaba se concretizando, aquela inspiração de eu acho melhor eu desviar por esse caminho, e você depois acaba descobrindo que no caminho original que você ia fazer teve um acidente, ou tinha um bloqueio na estrada. Então, se a gente parar para pensar na nossa vida, provavelmente, muito provavelmente, a gente já teve mais do que uma oportunidade de estar nessa condição de médium. Poxa, mas se a gente já viu que é um dom, já viu que é dado por Deus, a gente já viu que todos nós temos, por que alguns conseguem ver espíritos? Por que alguns conseguem ouvir os espíritos? Por que alguns têm premonições com requinte de detalhes, né? Porque alguns conseguem ter visões das vidas passadas, ao passo que outros não. É porque, como qualquer sentido, tem alguns que têm esse sentido mais aguçado ou menos aguçado. Nós estamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente for contar o Dudu, a gente usa óculos. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que não usam. Ou porque não precisam, ou porque se recusam a usar. Mas de qualquer forma, estão enxergando. Não é um sentido, também não é uma dádiva de Deus a gente poder enxergar. Todos nós enxergamos, não faz parte do nosso desafio encarnatório não enxergar. Mas cada um de nós tem um grau diferente de visão. A mesma coisa com a mediunidade. E a esses médiuns que têm essas faculdades afloradas da cura, da psicografia, da visão, né? Da visão e dentre todas as outras mediunidades, esses médiuns a gente chama de médiuns ostensivos, porque eles têm a mediunidade realmente muito visível, muito visível. E quanto mais você educa a sua mediunidade, mais você consegue ter essa mediunidade de forma ostensiva. Isso não quer dizer que cada um de nós, se nós formos estudar o desenvolvimento mediúnico, tem cursos específicos nas casas espíritas para esse desenvolvimento, todos nós vamos chegar ao mesmo nível de desenvolvimento mediúnico, de educação mediúnica, de ostensividade mediúnica. A gente pode educar a nossa mediunidade, a nossa percepção, mas esse nível de mediunidade, isso vai do nosso controle encarnatório, vai dos nossos compromissos, dos nossos desafios. Então, qual o papel do médium no fenômeno mediúnico? O médium, ele é um instrumento, ele é a ponte que leva a informação de um lado para o outro. Então, o médium nada mais é do que o bisturi do médium. E isso é muito importante a gente frisar, porque isso vai fazer com que a gente consiga entender tudo que a gente vai explicar daqui por diante.
É importante a gente entender o médium como uma ferramenta. Da mesma forma que um bisturi, da mesma forma que uma vassoura, da mesma forma que uma cadeira, da mesma forma que uma mesa, ele se presta a uma finalidade. Certo? E sem essa finalidade, sem que se exerça essa finalidade, a função do médium é inócua. Certo? Tudo tranquilo até agora? Tudo certinho? Então vamos avançar mais um pouco. E por que a mediunidade deve ser gratuita? E esse é o objetivo da palestra de hoje. É entender o porquê que essa mediunidade ela não pode ser vendida, ela não pode ser comercializada, ela não pode ser utilizada para nenhum fim amoral, para nenhum fim material. Primeiro, que já bastaria em si, é porque assim Jesus determinou. Porque Jesus chegou para os apóstolos e falou que eles não poderiam cobrar por aquilo que eles receberam de graça. Então, como ele colocou, restitui a saúde dos doentes, ressuscita os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dei gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, para que a gente não tenha dúvida de que esse dom que a gente recebeu, ele é um dom diferente da visão, da audição, da força, das outras qualidades físicas humanas que a gente tem. Jesus foi literal, no sentido de que não se pode cobrar por isso. Porque os apóstolos eram médiuns. E antes dos apóstolos e antes de Jesus, já existiam médiuns. Eles tinham outros nomes, ou eram profetas, ou eram sacerdotes, ou eram curandeiros, mas isso sempre existiu, esse intercâmbio entre mundo espiritual e mundo material. O que a gente tem é, através dos ensinamentos de Jesus, uma disciplina. Na lei mosaica, esse tipo de intercâmbio mistificado era proibido, porque era muito comum a leitura de mãos, né, esse tipo de adivinhação. Então isso não é uma coisa, desde que o mundo é mundo, desde que tem espírito encarnado, você tem isso, porque se não tivesse, a gente viu agora há pouco a finalidade da mediunidade. Então, por que os espíritos que encarnaram antes de nós, ou nós mesmos, quando encarnamos em oportunidades anteriores, seríamos privados desse auxílio, para que pudéssemos continuar a nossa trajetória evolutiva? Então, o que a gente tem, a partir de Jesus e depois, através da codificação do Espiritismo, é a disciplina, é a orientação, para que ela possa ser utilizada adequadamente, e não simplesmente como uma proibição, como era na lei mosaica, uma perseguição, certo? Então, eu acho que aqui já poderia encerrar a palestra, né? Ela tem que ser gratuita, porque Jesus falou que tem que ser. Obrigado a todos, boa semana, até a próxima. Mas ainda o Evangelho traz outros motivos, porque no Espiritismo a gente tem a fé raciocinada, nós não temos dogmas. Então você tem Jesus falando que isso não poderia ser cobrado, para que os apóstolos pudessem ter essa orientação, e todos que vieram após os apóstolos, tá certo? Mas quando você tem o Espiritismo, que é a fé raciocinada, ele vem explicando o porquê que essa mediunidade tem que ser gratuita. Porque nas palavras de Jesus também, a mediunidade precisa estar ao alcance de todos.
se ela é uma ferramenta evolutiva, se ela é uma ferramenta de consolo, de incentivo, se você permite que ela seja mercantilizada, você vai tirar dos pobres em detrimento dos ricos. Quer dizer que eu sou rico, eu consigo contratar um médium que vai me dar todas as orientações, entendeu? Todas as explicações. Eu vou contratar o Francisco Cândido Xavier, eu vou contratar, vou levar ele lá para o meu escritório na Paulista, e ele vai psicografar os livros só para mim. Só eu vou ter acesso. Só eu vou ter acesso ao que ele escreveu, só eu vou ter acesso ao que a espiritualidade falou, só eu vou ter o conforto das cartas que ele recebe, dos entes queridos que já faleceram. Com certeza esse não é o objetivo de Jesus. Não é o objetivo da espiritualidade como um todo, representada para nós por Jesus, que é o nosso maior exemplo de norma e conduta. Então, a mediunidade tem que estar ao alcance de todos, todas as religiões, porque nós não falamos que o médium ele tem que ser espírita, nós não falamos que o médium tem que ser católico, a gente não falou que o médium tem que ser cristão. O médium pode ser budista, o médium pode ser judeu, ele pode ser muçulmano. Então a mediunidade está ao alcance de todos, a mediunidade está espalhada por toda a humanidade, em todos os lugares, em todos os credos, em todas as raças, em todos os idiomas, para que todos possam se beneficiar dessa ferramenta divina. Mais um motivo para que a mediunidade seja gratuita. Não se pode vender o que não se tem. Mas a mediunidade não é minha? É minha, não é? O corpo não é meu? Quem dá a passividade não sou eu? Quem faz a comunicação não sou eu? Quem psicografa não sou eu? Não sou eu que faço tudo? Por que eu não posso vender? Como que eu não tenho a mediunidade? Como ela não é minha? No caso aqui, essas pessoas, elas exercem as suas profissões vendendo as suas qualidades, tá certo? Ele utiliza a sua força física, ela utiliza a sua força mental, intelectual, a sua potência vocal. Ele, com as suas artes, com o seu conhecimento, com o seu bom gosto. O faxineiro com a sua força física, a sua dedicação, o seu senso de limpeza, de responsabilidade. O médico com o seu estudo, com as suas horas de trabalho, de dedicação. Por que a mediunidade não está dentro dessas qualidades, dentro dessas forças, dentro desses dons? Porque não existe mediunidade sem espírito comunicante. Não existe mediunidade sem espiritualidade. Sempre que você tem uma mesa para um trabalho de cura, você tem o médium e você tem a espiritualidade. Se você desconecta a espiritualidade, o médium não consegue fazer nada. Ele cede os seus fluidos, ele cede o seu tempo, ele pode ceder até a sua saúde, mas ele não consegue realizar nada sem o apoio da mediunidade, sem o apoio da espiritualidade. Aqui nos passes ou na psicografia, nada se faz sem a espiritualidade. Então, o médium sem o espírito é o bisturi sem o médico. Alguém pagaria por um bisturi fazer uma cirurgia? Alguém contrataria uma vassoura para varrer o chão? Alguém contrataria uma lâmpada para iluminar uma sala? O médium é exatamente isso. Ele é uma ferramenta sem função, se ele não
tem a espiritualidade. Por isso que você não pode vender a sua espiritualidade, a sua mediunidade. Por isso que você não deve vender a sua mediunidade, o seu dom. Eu falei não deve. Eu não falei não pode. Porque a gente sabe que no Espiritismo não se proíbe nada. Acima de tudo existe o livre-arbítrio das pessoas. O que o Espiritismo faz, o que o Evangelho segundo o Espiritismo faz, o que a doutrina espírita faz é orientar para o uso consciente, para a tomada das atitudes, das decisões mais adequadas. Deu para entender por que o cantor pode vender a sua música? Isso lhe é permitido, é lícito, e ao médium não convém vender a sua mediunidade, porque a mediunidade não pertence ao médium. Vamos imaginar o seguinte: a gente quer aqui agora, a gente quer uma comunicação de Bezerra de Menezes. Eu posso ir lá e falar: meu, Bezerra de Menezes, vem aqui agora, você me pertence? Ou você quer a comunicação de um ente querido que faleceu? É um ente querido seu, não é um seu escravo. Você fala assim: olha, eu quero uma comunicação sua aqui agora, vem aqui agora. Tanto é que todas as comunicações, todas as cartas escritas pelo Chico, ele nunca perguntava o nome das pessoas que estavam na plateia, ele nunca perguntava data de nascimento, data de falecimento. Simplesmente ele recebia as mensagens e colocava: olha, tem uma mensagem aqui, é destinada a um de vocês, quem é? Por quê? Porque o espírito que foi prestar aquela comunicação, ele foi de livre e espontânea vontade, ele não foi convocado, ele não foi invocado, ele foi ali porque ele queria estar ali participando. Então, existe a vontade da espiritualidade. E, acima de tudo, para que a mediunidade atinja o propósito do amor e da caridade. Então, Jesus assim determinou, porque ela precisa se espalhar a todos. A gente não pode vender a mediunidade, porque a mediunidade não pertence a ninguém. E se a mediunidade for vendida, se ela for mercantilizada, ela não cumpre o seu objetivo. Então esses são os motivos pelos quais o Espiritismo recomenda que não se mercantilize a mediunidade. Todos podem ser médiuns? Aí eu pergunto para vocês: todos podem ser médiuns? Todos podem? Em algum momento eu falei para vocês aqui que a mediunidade é a comunicação com espíritos elevados? Em algum momento eu falei para vocês que é um intercâmbio entre pessoas de elevada sabedoria, de elevado conhecimento, de elevado amor e caridade? A mediunidade é um fenômeno de comunicação entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados, ou de espíritos encarnados com espíritos encarnados, de todas as qualidades, de todos os níveis evolutivos. Então, todos podem ser médiuns? Sim, todos podem ser médiuns. E além de tudo, todos devem ser médiuns em algum momento das suas encarnações. Isso aqui está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Se a gente fosse realmente evoluído,
tivesse consciência da nossa insignificância, qual de nós se acharia digno de ter o dom da mediunidade se ela fosse reservada aos espíritos efetivamente evoluídos? Você não teria médiuns, porque ninguém ia se sentir habilitado a ser médium, a ser essa interface. E também para que você possa ter isso difundido em todas as camadas. Até nos meios mais viciados existe a influência dos bons espíritos para aquele resgate, para que aquelas pessoas possam ser inspiradas no bem, para que modifiquem as suas condutas. Se você não tem nenhum médium naquele ambiente, eles vão estar sendo prejudicados, porque vai desfaltar a ferramenta que tem às outras pessoas. Cada um tem o seu momento na escala evolutiva, e a nenhum deles vai ser negado o socorro. Seria a mesma coisa que Deus só permitisse a fala aos que tivessem coisas boas a dizer, a força àqueles que só tivessem boas coisas a fazer, a inteligência àqueles que só tivessem coisas boas a desenvolver, a pensar. Se isso a gente já tem a vivência de que não acontece, por que a mediunidade seria diferente? A mesma mão, a mesma inteligência que faz a bomba, faz a irrigação, faz o prédio. A mesma mente humana que faz a bomba, faz o abrigo antibomba. Então, essa faculdade, ela é distribuída a todos, para que possam exercitar o seu aprendizado. Aqui é o exemplo que a gente está falando. Santos Dumont, o verdadeiro e único inventor do avião, ele imaginou em unir as pessoas, aproximar as distâncias, a façanha do homem. Mas a gente sabe que o mesmo avião foi utilizado para tirar vidas. Então, a mediunidade, como qualquer outra faculdade, ela é neutra. Ela se vale da utilização que é feita dela. Ela se transforma conforme é dada utilidade a ela. Tudo tranquilo até aqui? Tudo certinho? Perguntas? Ó, levantou a mão? Não? E essa utilização da mediunidade para o bem ou para o mal, ela é tudo baseado na sintonia. Como que funciona essa sintonia? Se o médium tem uma elevada moral, ele se aplica nos estudos, na conduta, busca seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, busca seguir os ensinamentos de Jesus, ele vai sintonizar a rádio dos espíritos elevados, dos espíritos que querem estimulá-lo na prática do bem, na prática do aprimoramento moral. Esses espíritos elevados são santos? Não, eles não são santos. São espíritos que nessas alternâncias de encarnação estão reconhecidamente num nível evolutivo superior ao médium, superior ao nosso, mas que numa oportunidade seguinte vão estar aqui encarnados para outros aprendizados. Então eles são falíveis, mas qual que é a diferença deles para conosco? Porque eles não têm vaidade. Se eles erram, percebem o erro, logo buscam se corrigir. Então, esses são os espíritos que a gente sintoniza quando a gente está em harmonia, quando a gente está buscando as melhores saídas, as saídas mais dignas, mais elevadas para o nosso dia a dia. E quando a gente sintoniza a rádio dos espíritos menos esclarecidos, vai tocar alguma música? Ou é só chiado?
vai tocar música também. Quando a gente sintoniza na frequência dos espíritos menos evoluídos, também toca música, também se recebe orientação, também se recebe comunicação, instrução. Qual que é o problema disso então? É a qualidade da música. Vou imaginar que eu gosto de rock, não gosto de um outro ritmo qualquer. Eu vou sintonizar na rádio que eu gosto de ouvir. Se eu sintonizar na outra, vai tocar também. Vai tocar também. Então o importante é a gente estar em harmonia, na busca do equilíbrio, para que a gente esteja sempre em sintonia com os espíritos de luz. E como a gente percebe se a gente está sintonizado na rádio elevada ou na rádio inferior a ele? Como que a gente percebe? A gente percebe pela qualidade da comunicação. Pela qualidade. É pelo conteúdo da mensagem. Se a mensagem ela é uma mensagem que inspira o amor ao próximo, a caridade, a reforma íntima, a elevação espiritual, você está numa rádio positiva. Se ela te incentiva na vingança, no remorso, na culpa, no medo, no fracasso, na derrota, você está ouvindo inferiores a ele. Se você está tratando com a espiritualidade por interesses egoísticos, você vai se consultar com um médium porque você quer saber se você deve tingir o seu cabelo de loiro ou de vermelho, se você quer as coisas a seu proveito. Eu queria que uma coisa fútil acontecesse. Eu perdi o meu relógio, eu queria achar. Se você recebe comunicação em resposta a esse tipo de apelo, com certeza essa resposta não vem de espíritos elevados, porque espíritos elevados não se prestam a esse serviço. Você já imaginou uma reunião mediúnica com Bezerra de Menezes, com Meimei, e você perguntando: eu não consigo achar meu relógio, aonde está? Você acha que ele não tem mais nada para fazer? Você acha que é digno ter esse tipo de comportamento? Então essas futilidades. E o principal, que é a interferência no livre-arbítrio dos outros. Quando você frequenta uma reunião mediúnica, ou quando você tem uma interlocução mediúnica, ou qualquer situação dessa natureza, em que o seu objetivo é interferir no livre-arbítrio das outras pessoas, certamente você não está tendo uma intermediação mediúnica com espíritos elevados. Quando eu tenho uma interlocução mediúnica na qual eu falo: eu não gosto do meu chefe, faz ele pedir a conta, eu não suporto ele, ou então eu quero ser promovido, manda o meu chefe demitir a pessoa que está no lugar que eu quero. Quando você tem acolhida desse tipo de solicitação, com certeza você está se embrenhando em dificuldades futuras. Porque se a espiritualidade maior não interfere no nosso livre-arbítrio, quem interfere no livre-arbítrio dos outros não passa impune. Então isso é uma grande preocupação, é um grande alerta. Se aquilo que você objetiva, se aquilo que você solicita, se aquilo que você está tendo respaldo, atendimento, e está interferindo no livre-arbítrio de alguém, aqui eu não estou falando em inspirações positivas. Senhor,
faça com que meu marido abandone a bebida. Senhor, faça com que a paz reine na minha casa, para que meus irmãos se harmonizem. Vocês conseguem perceber a diferença entre eu quero dormir no quarto maior, que a minha irmã suma aqui de casa, que ela arrume alguém e suma daqui. Acho que dá para perceber a diferença, que o seu objetivo é diferente nas duas solicitações. Não é um objetivo egoístico, né? Quando você pede a melhoria do bem comum. E você tem também o interesse material. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um terreno, eu quero vender um carro, eu quero comprar uma bicicleta. E a vaidade, porque a gente sempre pensa na cobrança financeira do médium, mas às vezes o médium objetiva é o engrandecimento, o massageamento do seu ego. Ele quer continuar sendo cercado por aquelas pessoas que o respeitam, o adoram, o consideram. Ele nem tem problemas materiais, porque senão a gente estaria falando que o problema da mediunidade não gratuita seria só daqueles que vivem financeiramente da mediunidade. Não, são aqueles que utilizam a mediunidade para proveito próprio, tanto material, pecuniário, como material egoístico, para recursos do seu ego, das suas vontades pessoais. Tranquilo até aqui? Poxa vida! E quais são as consequências da mediunidade transviada? Esse termo mediunidade transviada, ele está no livro, né, nos limites da mediunidade, e se refere justamente a esses desvios da mediunidade, né, quando você utiliza a mediunidade de forma inadequada. A primeira coisa, quando você passa a utilizar a mediunidade de forma inadequada, os bons espíritos se afastam, porque você está sintonizando outra faixa, você está sintonizando outra estação. Então os espíritos iluminados, eles não se prestam esse papel de ficar atuando junto com pessoas que têm objetivos fúteis. Então a primeira consequência é o afastamento dos bons espíritos. E isso acarreta compromissos de resgate para o médium, para o espírito que se presta a participar desse desvio da mediunidade e para o assistido. Gera consequência para todo mundo, para quem pede, para quem intermedia e para quem faz. Porque a gente sabe que a lei de causa e efeito, ela é imutável. Ela vai te alcançar aonde você estiver, na dimensão que você estiver, ao tempo que for, você vai ter que prestar contas. Quando a gente tem o afastamento dos espíritos elevados, você cai na mão de quem? Dos espíritos zombeteiros, que só querem tirar um barato, tá certo? Ou aqueles que estão numa profunda ignorância e que acabam sendo escravizados por aquela situação e se veem obrigados a agir daquela forma solicitada pelo assistido e intermediada pelo médium. Então você acaba lidando com espíritos que com certeza vão trazer problema. Isso é inafastável. O problema, maior ou menor, vai depender do grau de conhecimento, de entendimento daquela situação. E como a gente vai ver mais adiante, para os ignorantes, a educação, para o mal intencionado, a reprimenda. Mas ninguém vai sair livre dessa situação. A gente tem aqui médiums, uma mediunidade ostensiva, muito ostensiva. A gente tem aqui, no mesmo slide, Divaldo, João de Deus, Gaspareto e o Chico. Nossa, como é que eles podem caber no mesmo slide? É para a gente ver
como que as pessoas com um grau ostensivo altíssimo de mediunidade podem continuar praticando a mediunidade sintonizada em outras estações. Divaldo já vendeu mais de 8 milhões de livros, mais de 200 obras. Se ele tivesse revertido o resultado dessas vendas para benefício próprio, ele estaria milionário. Só do Nosso Lar, Chico vendeu 2 milhões de unidades. Mas eles continuaram no seu propósito da fé, da mediunidade saudável. Por isso que continuaram assistidos, continuam assistidos no caso do Divaldo, e foi assistido até os seus últimos momentos na Terra por espíritos iluminados, porque entenderam que eles eram um instrumento da espiritualidade, aquilo não lhes pertencia. Você tem o Gasparetto, que transitou pelos dois mundos. Ele talvez não tenha feito coisas, com certeza não fez coisas tão graves como o João de Deus, mas em alguns momentos balançou pela mercantilização da sua mediunidade. E o nosso personagem do ano aí, do Netflix, o João de Deus, que ele continuou praticando fenômenos mediúnicos de cura, mesmo depois de todas as atrocidades que já tinha feito. A única coisa é que ele já não fazia mais isso com os espíritos elevados. Então, os espíritos inferiores, eles também são capazes de produzir fenômenos. O problema é a troco do que isso acontece. É isso que essa lição de hoje nos leva a refletir. Como a gente tem que estar atento a tudo que envolve essa nossa vivência entre encarnados e desencarnados, para que a gente possa ser consciente e previdente. E a mediunidade profissional? O Evangelho ele chega a tratar até nesse nível de detalhe. Nossa, eu sou tão caridoso, eu quero fazer tanto a caridade, que eu não tenho tempo para trabalhar. Então eu tenho que vender, eu tenho que cobrar pelos meus atendimentos, porque eu quero atender tanta gente que eu não consigo trabalhar. E o Evangelho está lá. O Evangelho fala o seguinte: olha, doe-se na medida da sua possibilidade, para que você não tenha, para que você não perca a sua subsistência material. Não, a espiritualidade vai entender. Se você só conseguir atender de sábado e domingo, porque você trabalha de segunda a sexta, a espiritualidade vai entender. Não coloque isso na conta da espiritualidade, que você quer se doar tanto que você precisa cobrar porque você precisa subsistir. Não precisa fazer isso. A espiritualidade vai entender e vai encontrar os outros meios de atender aquelas pessoas necessitadas. Tá? Então, isso é totalmente desestimulado. E agora, pergunta que não quer calar. Que estava junto do nosso primeiro slide. Alguém já viu isso colado num poste, numa parede? Alguém já viu isso? E vocês acham que isso funciona ou que isso não funciona? Vocês acham que não funciona? Vocês acham que tem pessoas ganhando dinheiro com isso há décadas e séculos e há milênios se isso não funcionasse? Quantas pessoas conseguiriam ser enganadas por quanto tempo se isso não trouxesse nenhum resultado objetivo? A questão não é se funciona, o problema é como funciona. Aí a gente traz
duas questões do Evangelho do Livro dos Espíritos, a 551 e a 557. A 551 fala que não é permitido que nenhum espírito prejudique o outro. Só que a 557 fala que se o espírito tiver um padrão vibratório inadequado, ele vai se deixar influenciar pelos maus espíritos. Então, o que a gente tem numa situação dessa é uma interferência direta no livre-arbítrio, por uma perturbação. Na verdade, você não traz a pessoa amada em 7 dias, ou em 3 dias, ou em 3 anos, através do amor, da reconciliação. Você acaba influenciando o livre-arbítrio daquela pessoa, transformando a vida dela num inferno. A gente já não estudou em outras palestras a influência dos espíritos desencarnados nos espíritos encarnados? Então, quando você tem um pacto como esse coitado ou essa coitada que está sendo requisitada, ele vai começar a ser bombardeado por todos os lados, com a ideia de que ele deve voltar para o antigo companheiro, para a antiga companheira. Ele acaba sendo envolvido. Se ele está num padrão vibratório legal, essas energias vão bater e vão embora. Mas quem consegue estar sempre com um padrão vibratório elevado? No momento que sintoniza na rádio baixo astral, essa conexão acontece. Existem vários relatos de livros psicografados das consequências desse tipo de pacto. Porque depois da desencarnação, o espírito que fez o favor vai cobrar pelo favor feito. E o espírito que pede a orientação do médium desvirtuado também se vincula a ele, porque mesmo desencarnado busca aquele espírito como seu orientador. Então fica um ciclo vicioso muito difícil de se desenlaçar. Por quê? Porque não acontece através do amor, não acontece através da caridade, não acontece através da evolução espiritual. Acaba tendo depois uma perseguição. E imagina o seguinte, não numa situação dessa, mas vou imaginar o seguinte: vou imaginar que você está envolvido com uma espiritualidade que necessita dos favores que você presta, ou necessita dos favores que você faz, de toda aquela afinidade que se tem. Ele não tem a moral elevada. Então, se você está bem e você começa a se afastar, e ele não tem mais você sobre o domínio, ele começa a fazer o quê? Ele começa a te infernizar, a te importunar para que você retorne e para que você volte a atender às necessidades daquele espírito inferior. Então isso é muito complicado. Muito complicado. Não existe caminho fácil, não existe atalho. Toda vez que a gente busca um atalho para conquistar aquilo que a gente só deve conquistar através do nosso esforço, da nossa dedicação, com certeza vai ter consequências. Ah, mas eu atingi o meu objetivo. Você pode ter atingido o seu objetivo imediato, mas você pode ter acarretado uma série de agravamentos, uma série de consequências. Alguma pergunta? Algum comentário? Nada? Vocês estão deixando muito felizes, né?
Então o importante é o seguinte: o melhor médium não é aquele que tem todas as faculdades afloradas. O melhor médium é aquele que busca a reforma íntima, se sintonizar com os bons espíritos. Esse é o melhor médium, é aquele que se coloca à disposição da espiritualidade elevada. Porque a mediunidade é um compromisso, é um sacerdócio, ela não é um privilégio. Quem tem a mediunidade ostensiva, ele tem um resgate. E que tem nessa mediunidade ostensiva a ferramenta. Não é um privilégio para autopromoção, para o benefício material, para o enriquecimento. Porque aos ignorantes o esclarecimento, aos mal intencionados a reprimenda. E pela atenção de vocês, muito obrigado. Nenhuma perguntinha. Gente, a palestra foi maravilhosa, né? Quem tinha alguma dúvida, tiraram todas, né? Ninguém perguntou nada, então todas as dúvidas foram tiradas. Mas ela é muito esclarecedora, essa palestra, da forma que o Ricardo nos explicou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Com isso, sabe o que ele fez com a gente? Nós vamos ser cobrados por aquilo que nós sabemos. E hoje, nós ficamos sabendo. Nós não podemos mais dizer não sabíamos. Não podemos dizer eu fui enganado. Não. Tudo aqui hoje ficou muito claro. Para que todos possam pensar sobre isso durante a semana. E ainda bem que na semana que vem não é ele de novo, senão ia vir mais sobrecarga para todos nós. Gente, vamos agradecer então a palestra de hoje, que foi maravilhosa. O nosso companheiro Ricardo que se empenha tanto quando ele faz a palestra, colocá-la de uma forma de maior otimização possível. E vamos agora, então, partindo para as vibrações. Porque nós, que aqui estamos, que recebemos tanto nessa noite, nós devemos, nesse momento, pensar em todos aqueles que necessitam mais do que nós. E nunca houveram tantos como agora. Por todos os hospitais, pronto-socorros, hospitais direcionados para a Covid, que ainda não foi embora, ela se encontra aí. E de acordo com as nossas atitudes, ela pode melhorar ou piorar. Aqueles que se encontram nas ruas, aqueles que estão ao desabrigo total, aqueles que estão desempregados e muitas vezes desesperados. Para aqueles para quem falta
o essencial dentro de casa. Que cada um dos nossos irmãos que está à procura de um emprego, de uma colocação, que uma porta se abra, que uma oportunidade apareça. Vamos pedindo também para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, por aqueles com quem trabalhamos juntos, porque tantas vezes, estamos rodeados de pessoas que estão com um sorriso no rosto, mas com muita tristeza no coração. Pelo nosso lar, por todos aqueles com quem convivemos, para que haja paz, harmonia, fraternidade, caridade. E pedimos permissão ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, para que todos nós possamos sair daqui hoje, nessa noite, melhores do que quando chegamos. Nesse momento, vamos envolvendo a nossa irmã Adriana numa intensa luz vinda da espiritualidade, que, se for do nosso merecimento, que ela possa nos trazer a palavra do mentor. Boa noite, meus irmãos queridos. Estou muito feliz de ter participado desse trabalho, de ver todos esses irmãozinhos aqui, os irmãos encarnados e muitos desencarnados, muitos necessitados e busca do caminho da luz e da verdade. Vim aqui, meus irmãos, um momento de reflexão a todos vocês. Todos são tão queridos para nós. E percebemos que é importante mostrar a vocês, nesse ciclo terreno que está se firmando nesse ano, estamos próximos desse momento terreno, onde todos revivem, relembram o nascimento do nosso Mestre Jesus. É um momento de renovação, mas esse momento de renovação, meus irmãos, deve ser sempre uma busca do aprendizado, uma busca da evolução. Vamos refletir o que nós fizemos nesse ano. Muitos vão pensar: não fiz nada de mal, estou aqui no meu canto, buscando o meu caminho, não faço mal a ninguém. Meu irmãozinho, só isso não vai nos trazer a evolução espiritual, a sua reforma íntima, que todos estão buscando.
evolução, precisamos fazer o bem. Precisamos fazer o bem a cada dia. Precisamos analisar as possibilidades. No seu lar, nos seus entes queridos, na sua família, no seu trabalho, em qualquer lugar, meus irmãos. O que eu posso fazer de bem para o meu próximo? Se analisarmos, refletirmos todos os dias o que eu fiz de bem hoje para o meu próximo, sem querer nada em troca. Se analisarmos, fizermos bondade, uma caridade, vamos refletindo dia após dia. Não vamos deixar esses obstáculos da vida terrena bloquearem a sua evolução. Esses obstáculos são necessários para você conseguir fazer a sua reforma, para você fazer o bem. Um pouquinho já é importante. Não vamos postergar para as próximas encarnações. O tempo é hoje, o tempo é agora. Precisamos cada vez mais ser mais rápidos. Existem muitas mudanças, meus irmãos. Precisamos da luz de cada um de vocês, para que em conjunto possamos lutar contra todas as adversidades. Fico aqui, nesse momento, somente agradecendo a todos vocês por essa oportunidade. Que Jesus os envolva e os ampare agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos as palavras de incentivo e de orientação que o irmão nos trouxe e que possamos contar com a sua presença outras vezes ainda nesta casa. Graças a Deus, que Deus nos ilumine cada vez mais. E assim, juntos, em pensamento, vamos fazendo para encerrar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, e nunca nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz a todos, todos possamos retornar aos nossos lares com muita luz